Como diria Doutor Estranho, a putaria saiu do controle. Eu deito pra dormir de noite, eu fecho meus olhos e esse logotipo vem na minha mente. Amigos, membros do canal, inscritos, seguidores no Insta, todo mundo me cobra dessa porra de vídeo. Um inscrito chegou até o ponto de mandar pra mim um Google Docs com a pesquisa feita pra eu fazer esse vídeo logo. Chegamos nesse ponto. O mais absurdo foi isso aqui, cara. Até minha família. Kevin, meu filho lindo, cadê a porra do vídeo da TVR? Eu não estou suportando mais. A democracia venceu pelo menos uma vez no Autotélio. Vocês venceram. Tá aqui o vídeo. O roteiro do vídeo de hoje foi escrito por mim, baseado na pesquisa que esse inscrito me mandou. Eu esqueci o nome dele. E também baseado no roteiro que o meu amigo e membro aqui do canal também, o Diego Mameli, escreveu há um tempo atrás pro quadro Discovery Gainer. Considere esse vídeo não como uma cópia, mas uma collab inspirativa com o Gainer. Mano, que esse careca cabeça de ovo tá roubando meus vídeos? Que cópia? Cópia? Eu? Copiar alguém? Não. A TVR foi fundada... Aí começa como se nada tivesse acontecendo nessa introdução maluca, né? A TVR foi fundada em 1947 na cidade de Piscina Preta, Blackpool, na Inglaterra. Terra dos Boer. Can I get some water? Don't you mean a bottle of water? A bottle of water? Cidade também que abraçou ali a história do filme O Monstro da Lagoa Negra, de 1954. Filme que eu preciso assistir também, inclusive. Marcas como Bugatti, Ferrari, Porsche, Lamborghini, todas elas usam o sobrenome de seus fundadores. Eu não sei se esses sobrenomes são reais ou se os caras inventam porque são nomes muito bons. Enfim, Trevor Wilkinson previu que Wilkinson seria um péssimo nome para marketing, então ele abreviou o seu nome Trevor, TVR. É assim que nasceu o nome da marca. Uau, super criativo. A ideia de fabricar os seus próprios carros nasceu após Trevor modificar um chassi de um Alvis Firebird, refazendo o carro quase que do zero praticamente. Ao longo dos anos de oficina, a TVR acabou se tornando uma marca. A marca teve uma filosofia ao longo de praticamente toda a sua existência de fazer a carroceria com fibra de vidro e usando o chassi com aço tubular. E durante muitos anos também com motores fornecidos por outras fabricantes. Pouco mais de 10 anos depois da criação da marca, veio o primeiro modelo produzido em série homologado para as ruas, que foi o TVR Grantura MK1. Ele tinha 3,5 metros de comprimento, parece até um keycar por foto. Não sei porquê, mas eu adoro esses carrinhos pequenos. Esse aqui tinha 1098 cilindradas, motor de 1.1 litros abreviando, e tinha apenas 73 cavalos. Mas se considerarmos que ele foi apresentado em 1958, é uma potência adequada para aquele momento histórico. E também, como ele tinha um peso muito baixo, deve ser muito divertido pilotar esse carrinho. Ele tinha motor dianteiro e tração traseira. E assim como todo fora de série do Brasil, o Grantura tinha um apanhado de peças de outras marcas. O motor vinha da britânica Coventry Climax, os freios eram da Austin Healey, o para-brisa vinha, por exemplo, do Ford Consul, e ele tinha até suspensão dianteira e traseira de Fusca, quem diria. Até 1965, ano da primeira crise da TVR, o Grantura já tinha recebido várias atualizações de motores, com motores maiores e mais potentes, e tinha até também iniciado em competições britânicas. A última evolução do Grantura foi o MK4, que já tinha o cofre do motor um pouquinho aumentado e usava o motor do 1.8 B-Series da BMC. Eu não lembro o que é BMC, acho que é British Motor Company. Boa! E foi com base nesse Grantura Mark IV que nasceu o seu irmão maior, o Griffith 200. Até então, os carros da TVR eles se enquadravam na categoria Sports Cars, que numa tradução para português seriam carros sport, que são tipos de carro bem específicos que os ingleses dominaram bastante ao longo dos anos, que era essa ideia de fazer um carro muito leve, com chassi de fibra, com um foco muito mais na experiência de pilotagem, nessa leveza do que em si em potência bruta. Durante os anos 60 eles até conseguiam dar pau em curvas nas banheironas V8, mesmo que tivesse 1/5 da potência. Inclusive eu estou preparando um vídeo no qual vou explicar quais características definem os tipos de carro, né? O que é um carro esportivo, o que é um hatch. É um vídeo que vai ser muito legal e vai sair em breve, então já se inscreve aqui para não perder. Vamos voltar um pouquinho agora na questão de sobrenomes e vamos sair do Reino Unido e voltar para os Estados Unidos. A gente precisa conhecer também outra peça-chave na TVR que foi Andrew Jack Griffith.
Jack voltou da Segunda Guerra Mundial para morar em Nova York, e ele mudou totalmente de carreira. Deixou de ser militar e começou a trabalhar vendendo carros. Os anos foram se passando, ele começou a crescer muito nessa nova carreira, até que um dia em Sebring, ele encontrou 2 amigos que haviam importado da Inglaterra 2 TVR Grantura. Ele então se apaixonou pelo carrinho. Um tempo depois, em um jantar com nada mais, nada menos do que o lendário Carroll Shelby, imagino eu que os dois ficaram ali tomaram umas além da conta, e Jack desafiou Carroll afirmando que ele conseguiria fazer um concorrente pro Shelby Cobra. Jack levou a sério o papo de boteco e ligou pro amigo que tinha o Grantura. Ele então falou: "E aí, mano? Será que cabe um V8 do Shelby Cobra nesse teu Grantura aí?" O amigo falou: "Tá maluco, mano?" Jack então falou: "Não, beleza, parça." Jack então com o telefone na mão ainda já ligou direto pra TVR, ligou pros Ball Warra, falou assim: "Ô TVR, manda pra mim aqui uns Grantura, mas eu quero com o máximo de espaço que tiver nesse cofre aí, beleza?" A TVR então mandou os chassis, os monoblocos lá pro Jack, tudo sem motor e sem câmbio. E aí com esses chassis, Jack então fundou a sua marca Griffith Motor Cars e criou também o seu primeiro modelo, baseado no Grantura, que era o Series 200. Jack simplesmente colocou um V8 Windsor K-Code 289 Small Block do Mustang no Grantura, no Series 200, o que fez o carrinho acelerar de 0 a 100 em 5.2 segundos. Anos 60, gente, isso era um absurdo pra época. Não satisfeito, ele ainda fez também o Series 400, que tinha como opcional o motor V8 do Shelby GT 350, que dizem os relatos que fazia o 0 a 100 em menos de 4 segundos. Uma completa de uma cadeira elétrica. E guarde esse termo carro cadeira elétrica que ele vai ser importante daqui a pouco. A putaria saiu do controle completamente quando Griffith criou o Series 600. Ele teve a carroceria redesenhada por um ex-designer da GM, tinha o motor V8 do Plymouth Saloon e até participou do projeto o Franco Scaglione, criador do Alfa Romeo 33 Stradale. Era um carro que mesclava ali várias essências diferentes, mesclava um baixo peso britânico, a carroceria estilizada italiana com um motor imenso americano. Era o melhor de 3 escolas de engenharia totalmente diferentes. E aí foi nesse ponto que a TVR se incomodou. Ele tinha acabado de recuperar da primeira falência em 65, ele falou: Ô Jack aí, caralho, vamos parar com isso aí? Você tá maluco, tio?" Foi então que a TVR ofereceu um acordo para comprar a marca Griffith e finalmente adentrar no mercado americano. Jack Griffith encheu seus bolsos de dinheiro e ainda viveu por muito mais anos, viveu até 2010, trabalhando em diversos outros projetos. E a TVR agora então tinha finalmente a entrada para o maior mercado do mundo até aquele momento. Mas com isso já estávamos nos anos 70, então veio quem? A crise do petróleo. Então a TVR naquele momento decidiu remover os V8s colocados pelo Griffith. A TVR então tirou os carros da Griffith de linha dos Estados Unidos, tirou alguns também lá da Inglaterra e criou um novo modelo para substituir tudo, que foram os M-Series. É difícil de encontrar registros precisos, mas ao que tudo indica, ao longo de 9 anos de produção foram fabricados cerca de 2.400 unidades do modelo. O chassi foi todo redesenhado, aprimorado, o design também ficou um pouco mais proporcional, e dada a sua montagem artesanal, podemos dizer que ele foi sim um sucesso para a época. Mantiveram também a essência de carro esporte inglês, bastante leve, tinha apenas 1.020 tias de peso. Ele é chamado de M-Series porque houveram diversas opções de motorização, desde os 1.600 até 5.000, isso com referência à cilindrada. E esse 5.000, sim, ele era um M-Series com um motor Ford V8, depois de um tempo a TVR voltou atrás para a essência do Griffith. No finalzinho dos anos 70, a TVR então decidiu que era hora de mudar o design drasticamente, trazer elementos mais modernos de design. Criaram então o TVR Tasman, acho que é Tasman que fala, e esse era de fato uma evolução muito grande. O chassi era tubular, a carroceria continuava de fibra de vidro, mas a suspensão que evoluiu muito, com duplo A na dianteira. Para a motorização, usaram o motor 2.0 do Ford Pinto, sem piada, gente, sem quinta série, e também tinha uma opção com motor 2.8 V6 também da Ford. O carro, por mais que fosse mais moderno e uma clara evolução, mal passou das 1.000 unidades vendidas. E eu acredito que isso foi por conta do design. Ele parecia uma fusão estranha de um Lotus Spirit com um Lamborghini Spada. Estranho demais esse carro. Aí nos anos 80 houve também um período de recessão econômica no Reino Unido,
Com as baixas vendas do Tasman, a TVR faliu de novo. Felizmente, depois dessa falência, a empresa foi parar nas mãos de quem talvez tenha sido o melhor dono da TVR, Peter Wheeler. É o Peter Rodinha Wheeler. Apesar de terem nitidamente copiado toda a lateral do Viper de primeira geração, foi na gestão de Wheeler que a TVR criou os já clássicos TVR Chimera e Griffith. Sim, agora tínhamos um TVR Griffith em homenagem a Jack. Os modelos irmãos passaram a usar chassi de alumínio, a suspensão duplo A estava na dianteira e também na traseira agora, e usaram os motores da britânica Rover, que não é a Land Rover, é outra coisa. O maior e mais potente motor disponível para esses dois carros era o V8 de 5 litros da Rover. De acordo com o motor escolhido e com a opção de carroceria, se tinha teto ou não, o carro variava ali de 1.060 até 1.300 kg, o que ainda assim é bastante leve. E o câmbio era sempre manual de 5 marchas da Tremec, marca que eu já falei muito aqui no canal também. Esses dois eram carros dos anos 90, mas que pessoalmente eu até hoje acho eles muito lindos. Na minha humilde opinião, esses dois foram os modelos mais bonitos em si da TVR, os modelos que eles mais acertaram em design. E claramente eu conheci os dois por conta do Gran Turismo. Ainda nos anos 90, o designer John Raverscott, o engenheiro Al Milling e o próprio Peter, dono da marca, trabalharam na modificação do V8 da Rover, criando então o primeiro motor original TVR. Batizaram o motor de AJP8, com as iniciais dos 3 responsáveis e 8 pela quantidade de cilindros. Originalmente esse motor iria equipar o Griffith, mas acabou tendo um atraso no desenvolvimento e ele só estreou no TVR Cerbera Speed 8. Como eu obviamente nunca vi um TVR na vida real, eu até hoje não supero que o Cerbera Speed 6 e o Speed 8 não ultrapassam os 1.100 kg. Ele tem 4 lugares e por foto parece gigante, é incrível esse baixo peso. Mas, né, baixo peso, não existe almoço grátis, num crash test todos os 4 ocupantes podem muito bem morrer, mas a gente já fala disso. Foi no Cerbera Speed 6 que nasceu a fama do motor 6 cilindros em linha da TVR, que tinha 4 litros. E não era o motor do Opala, tá? Isso aqui era potente. A variante mais potente desses 6 cilindros em linha 4.0 chegava aos 410 cavalos, o que eu acho impressionante até hoje vindo de um motor naturalmente aspirado. Dizem as más línguas, minhas pesquisas duvidosas, de que o engenheiro Al Milling utilizou a tecnologia do comando de válvulas da Suzuki GSX R750 para desenvolver o cabeçote desse carro. O que pode explicar o segredo dele para ter tanta potência assim. E esse motor ainda evoluiu para uma versão de 4.2 litros, ainda aspirada, que tinha até 440 cavalos, na versão mais extrema do TVR Tuscan. Tuscan foi um carro que foi completamente errado no quesito design. O Cerbera já não era o mais lindo do mundo, o que me faz questionar também por que a Ford foi copiar esse design no Thunderbird, mas enfim. Mas o Tuscan em si, esse carro é tenebroso de feio. Desculpa fãs da TVR me assistindo. Como diria os sulistas, esse carro é mais feio que a coxava no tanque, bah. Esse cara tá com o joio no couro. Apesar do Tuscan ser mais feio que o Marquito do Ratinho, eu sempre prefiro um carro que seja autêntico, mesmo que acabe ficando feio, do que qualquer design genérico chinês, por exemplo. Tuscan é o vampeta dos carros, mas eu adoro esse carro, mesmo ele sendo horrível. E o Tuscan também teve um histórico no automobilismo. O Tuscan teve uma categoria monomarca chamada Tuscan Challenge, e também teve participações em provas de endurance como as 24 horas de Le Mans. Isso na versão TVR 400R. Esse era o TVR mais avançado até aquele momento.
desenhado já todo em AutoCAD na época, com chassi tubular de aço reforçado, com fibra de carbono, tinha monocoque. Foi o ápice tecnológico até aquele momento da TVR. Só que mesmo com esses reforços, ainda assim a TVR não conseguiu homologar esse carro para competir na categoria GT1, e o motivo foram questões de segurança. Eu venho mencionando aqui ao longo desse vídeo que os TVR são muito leves e tal, né? Então, o segredo desse baixo peso é, por exemplo, uma das afirmações de Peter Wheeler, que ele falava que essas coisas aí de ABS, direção hidráulica, airbag, isso aí só serve pra deixar o carro pesado, isso aí é tudo lixo, tira tudo. Ah, você quer colocar barra de proteção na porta? Não, arranca também. Zona de deformidade programada? Não, bateu, morreu, ninguém liga. Essa era a filosofia da TVR. Deixa o carro leve mesmo que ele te mate. Ah, senhor Peter Wheeler, mas e as 5 estrelas no NCAP? Foda-se, aqui é carro de macho. Sair dele vivo é um opcional. E a gente vai ver daqui a pouquinho que essa questão de segurança custou muito caro pra TVR. Para ser a versão de base da homologação do TVR 400R para competir nas 24 horas de Le Mans, a marca criou o irmão rico do Tuscan, o TVR Typhoon. Eu não sei falar esse nome. O Tifão aí era o TVR Tuscan Gourmet, com apenas 3 unidades fabricadas. Ele até hoje foi o carro mais caro de ser produzido pela TVR e também o modelo mais rápido até hoje da marca, atingindo 322 km por hora. Ele tinha um monocoque de fibra de carbono, pra rua tinha toda a tecnologia possível, menos ABS. Mas, com todo esse gasto em desenvolvimento, o processo de homologação para GT1 fracassando, uma categoria monomarca para manter, vendas não tão altas assim porque ainda era uma marca que montava seus carros na mão. Então, adivinha, a TVR faliu de novo. Acho que já o que é a terceira, quarta vez, já até perdi as contas. É incrível como os britânicos sabem fazer carros incríveis, mas são péssimos com gestão empresarial. Tem que contratar um contador aí, esses britânicos. Boa! Depois dessa falência da TVR, ela foi parar nas mãos do que talvez tenha sido o pior dono que ela já teve, que foi o russo Nikolai Smolensky. Nikolai já chegou demitindo 300 pessoas, diminuiu a produção de 12 carros por semana para apenas 4. Ele não só dividiu a fábrica migrando parte das operações para Touring, como também dividiu a companhia em vários CNPJs diferentes, botou um sobrinho de 25 anos para administrar um desses CNPJs. Ele fez uma completa de uma baderna administrativa na TVR quando ele chegou. E foi durante essa baderna que eles criaram o TVR Sagaris. Esse que os jogadores de Forza vivem me mandando mensagem pedindo vídeo. Por conta das cagadas de Nikolai, apenas 211 unidades foram vendidas do Sagaris. O motor continuou aquele mesmo 4.0 6 cilindros em linha aspirada do Tuscan. Porém, o Sagaris foi o primeiro que finalmente incorporou tecnologias revolucionárias, já nos anos 2000, de ABS e airbag. Isso só porque foi uma exigência da União Europeia, senão não tinham colocado também. E mesmo assim, o carro continuou muito leve. Inclusive, o nome Sagaris é uma referência a um machado leve usado na Grécia Antiga. E machado faz o quê? Mata. O que esse carro faz quando você bate ele? Te mata. Então o nome tá perfeito. Outra coisa que eu também não falei ao longo desse vídeo é a questão de problemas construtivos de todos os TVRs, que ainda eram presentes até no Sagaris. Dizem que ele entra água, igual o Chevette antigo. Porém, dá pra dizer também que no Sagaris teve uma pequena evolução de qualidade construtiva também, melhoraram bastante a questão de suspensão, colocaram amortecedores da Bilstein, gerando muitos elogios em 2005. Esse foi o primeiro TVR que parou de ter a suspensão ficar quicando que nem maluca. Jeremy Clarkson, inclusive, na época, ele afirmou que aquele era o melhor TVR já feito. E honestamente, o Sagaris consegue ser bem mais bonitinho que o Tuscan. Principalmente a dianteira, eu gosto muito da dianteira dele. E aí, fazendo esse vídeo, eu percebi que esse farol aqui... Eu tô com a impressão de que a Ferrari copiou esse farol algumas dezenas de vezes, hein? Diga aí se você concorda nos comentários. Sagaris, o melhor TVR de curvas, também participou bastante do automobilismo, com 40 vitórias em corridas e 3 vitórias em campeonatos em diversas categorias de automobilismo europeu, especialmente no Reino Unido.
Depois de 8 anos de fabricação, era hora do sucessor. A TVR contratou então em 2013 nada mais ninguém menos do que a Cosworth para desenvolver o motor e contratou Gordon Murray para desenvolver a parte da aerodinâmica, para criar o primeiro TVR com efeito solo, característica clássica dos carros do Gordon Murray. Porém, contratar esses dois nomes de peso gerou um gasto enorme em desenvolvimento e com as poucas vendas dos Sagaris, adivinha, em 2018 a TVR faliu de novo. Desde então, a empresa está nas mãos de John Chasey e da empresa Ensorcia Metals. Esses que são os oficiais donos da TVR. E é estranho que mesmo participando de um processo de recuperação judicial, ainda assim eles conseguiram tirar a verba de não sei da onde para patrocinar a Fórmula E. Curioso, né? Caixa 2 corre solto aqui, né? Só que essa falência de 2018 foi a mais grave e eles não se recuperaram até hoje. Segundo os últimos dados públicos, eles devem cerca de 8 milhões de libras, só que todos os assets da montadora valem 2 milhões de libras. Foi por conta dessa dívida absurda que eles perderam a fábrica lá de Blackpool. E até hoje, mais de 10 anos depois do início do desenvolvimento, até hoje eles não conseguiram começar a fabricação desse modelo desenvolvido lá pelo Gordon Murray e pela Cosworth. O modelo seria este vermelhão que eu achei lindo, maravilhoso, que seria a segunda geração do Griffith. Ele seria uma evolução do chassi do Sagaris, teria o efeito solo do Murray e teria um V8 Coyote de Mustang com o cabeçote preparado pela Cosworth, com quase 600 cavalos. Certamente esse aqui seria de verdade o melhor modelo da TVR já feito. Honestamente, olhando as ideias aqui do projeto, dá pra dizer que se ele entrasse em produção, talvez concorreria até com carros da Aston Martin no Reino Unido. Eu não encontrei dados oficiais, eu não consegui checar se ele foi de fato vendido, né, se houve uma pré-venda dele, mas eu suspeito que esse caso aqui desse TVR Griffith de segunda geração seja um caso semelhante àquela fraude que eu mencionei lá do De Tomaso P72, num outro vídeo aqui do canal. Ainda mais também que essa tal dessa Ensorcia Metals aí queria fazer uma versão híbrida do carro, então tem muita coisa estranha aqui. E é realmente uma pena que uma marca tão legal como a TVR tenha chegado nesse fundo do poço, nesse beco sem saída. Provavelmente o que vai acontecer com a TVR é igual o que houve com a Lotus, com a Aston Martin, com a AMG. Todas elas têm em comum o fato de serem marcas britânicas, marcas que têm um legado icônico, mas que hoje só estão vivas graças ao dinheiro sujo da China. Talvez a TVR com dinheiro chinês hoje em dia conseguiria vender esse Griffith, mas o fato é que a TVR fez história e hoje só passa vergonha. E claro que eu não poderia deixar de citar ele aqui para encerrar esse vídeo, o mais famoso fracasso da TVR, o Cerbera Speed 12. Vamos voltar lá para os anos de 1997. Dentre os investimentos que não deram retorno na gestão do Peter, esse aqui foi o mais legal. Os caras simplesmente disseram, e se a gente fizer um TVR Cerbera com 2 motores? Foi literalmente isso, os caras juntaram no mesmo virabrequim 2 motores 6 cilindros em linha do Speed 6, criando um novo V12 de 7.7 litros de deslocamento. É um sobrinho perdido do Dodge Viper isso aqui, é o tamanho desse motor. O Speed 12 foi apresentado em 1997 como modelo de rua e também como modelo de corrida para a categoria GT1. A TVR queria destruir os concorrentes. Era estimado que ele tivesse com esse motor imenso 800 cavalos. E isso somado com o baixíssimo peso clássico da TVR, ele então teria uma relação peso-potência 20% mais eficiente que o McLaren F1, carro que era o ápice daquele momento. Desenvolveram até um câmbio específico para o Speed 12 para poder aguentar toda essa potência. E aí tem aquela história clássica que muitos já devem conhecer, de que durante os testes em dinamômetro para homologação para as ruas, o Speed 12 tinha tanta, mas tanta potência e torque que ele conseguiu quebrar um dinamômetro fabricado para aguentar até 1000 cavalos. Nesse teste dizem que ele estava sem nenhuma restrição de admissão e de catalisador. O carro conseguiu explodir o dinamômetro, que era para ter 1000 cavalos. Vocês têm noção disso? Obviamente o carro foi proibido de rodar nas ruas por ser perigoso demais. Tanto por conta dessa potência estúpida, mas também por conta de crash tests e também a carroceria mais fina que casca de ovo. Eu acho que não tem definição maior de cadeira elétrica sobre rodas do que esse carro. E ele também não conseguiu a homologação para competir na GT1, porque para competir na GT1 tinha que ter pelo menos acho que 200 versões produzidas para rua. Não lembro o número exato.
Nessa época a FIA tava limitando o regulamento da GT1, tava acontecendo muitas mudanças, que eu também abordei isso no meu vídeo da história do Viper de corrida. Se a Zack Speed teve que tirar 2 cilindros pra competir, esse aqui tem que tirar os 6 a mais que ele tem. E ainda assim não seria aprovado por causa do crash test. Como disse nosso amigo Ganner, lá no Discovery Ganner, o Cerbera Speed 12 foi chocante, feio, diferente e exótico. Mas eu adicionaria também psicopata na lista de adjetivos. Esse carro representa toda a ambição e irresponsabilidade da TVR. E, ironicamente, ele é um carro que pode muito bem representar o monstro do Lago Negro. É isso, pronto, tão satisfeitos? Tá aqui a porra do vídeo da TVR. Agora, pelo amor de Cristo, me deixem dormir em paz. Ai, finalmente tirei essa pedra do meu sapato. Já aproveita também que eu finalmente fiz o vídeo da TVR e assiste esse vídeo aqui, ó, do Salinha S7, que por algum motivo as pessoas me cobram desse vídeo, sendo que eu já fiz. Clica aí e assiste. No fundo, eu agradeço a todos os pedidos por esse vídeo também. Um salve pros membros aqui no fim do vídeo. E é isso, fico por aqui, na voz que já está acabando, Kelvin Farias, e até o próximo vídeo que vocês vão me cobrar infinitamente. Falou! Boa!